galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Letrado. Hoje eu tô aqui com um fenômeno do empreendedorismo, o empreendedor Ian Yuri. Muito obrigado pela sua presença, irmão. Tamo junto. O Ian, que é o fundador da empresa Next for You, que é a solução para tudo que você precisa na sua empresa. Consultoria financeira, marketing, redução de custos, assessoria, tudo que você precisar. É um pacote completo, mas nem sempre foi assim. Ele começou dando aula de inglês e aí foi construindo e cada vez resolvendo uma dor. Até que chegou o momento que hoje ele criou um grupo que é otimizado para trazer a solução por inteiro de uma vez só. Ian, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, por favor. Cara, é isso. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Agradecer aí a audiência que tá acompanhando a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado você, irmão. É isso, mano. Cara, eu comecei a vida sendo professor de inglês, irmão. Loucura. Vim lá de Caxias, Baixada Fluminense. Minha mãe chegou pra mim, eu tinha 16 anos, e falou assim: Ian, não vou ficar sustentando vagabundo marmanjo dentro de casa e não tem dinheiro pra pagar faculdade particular. Então, isso você com 16 anos? 16 anos. Vagabundo marmanjo. Aí, minha mãe é braba, irmão. É hoje. E aí ela falou assim, cara, ou você faz faculdade pública ou você vai trabalhar. Eu falei, pô, vou trabalhar onde? 16 anos de idade, você empacotador do Presonic, que era o que meus amigos faziam naquela época, né? Jovem aprendiz. E aí eu falei, pô, não é isso que eu quero. Só que eu vim de uma base de estudo e cultural ruim, tá? Porque eu não estudei no Anglo, eu não estudei no Britânia, não estudei no Eleva, eu estudei num colégio Duque, irmão, lá em Caxias, tá? Uma escola particular, mas sempre com bolsa. E eu não tinha base cultural de conhecimento, base técnica para poder passar no vestibular de medicina, de engenharia, de direito. Então, eu conto que eu fui fazer a faculdade que eu fiz por uma mera situação do destino. Eu parei na banca de jornal, comprei um jornal Folha Dirigida, tu é concurseiro, tu vai conhecer. E aí eu olhei lá e falei, cara, como é que é a relação candidato-vaga? E eu escolhi o curso que eu fiz, não por uma aptidão, por um desejo. Por facilidade. Por um sonho. Era o que tinha, irmão. Era fácil o que tinha. De entrar. Era o que era fácil de entrar. Botar a máquina pra girar rápido. É isso. Então eu sempre falo isso. A pessoa que tá acompanhando a gente, né? Nem sempre ela vai estar vivendo hoje aquilo que ela quer. Mas ela precisa fazer o que está ao alcance dela, na realidade dela, no dia de hoje, para que ela possa chegar num momento onde ela de fato vai viver aquilo que ela está sonhando. Então eu comecei a vida, irmão, sendo professor de inglês e eu não queria, eu não sonhava, eu não almejava ser professor de inglês. Mas era o que eu tinha ali. Era o que você tinha. Era o que eu tinha. E eu fiz filosofia na UERJ, passei, fiz letras na UFRJ, passei, não fiz UF porque era em Niterói e era longe, eu não tinha dinheiro para passagem. E eu falei assim, cara, não fiz Unirio porque era na Urca, não tinha dinheiro para passagem. E eu falei assim, pô, vou fazer. Passei. Quando minha mãe chegou, falou assim, e aí, meu filho, você passou na faculdade? E eu falei, passei. Ela, pra quê? Ela nem sabia o que eu tinha feito. Aí eu falei, letras. Aí ela olhou assim com um ar de decepção e falou assim, eu não acredito que eu estudei tanto, que eu trabalhei tanto para você ser professor. Porque minha mãe é professora. E ela não queria que eu fosse professor. E eu também não queria ser professor. Eu falei, mãe, foi o que eu... Foi o que deu pra fazer. É o que dá. É o meu start. Vamos começar. E eu comecei aí, irmão. E comecei sendo professor, ia na casa das pessoas, dava aula na casa das pessoas. Fiz 6, 7 períodos de filosofia na UERJ, não concluí, né? E ali foi o meu start. Foi onde começou a minha empresa de idiomas, onde eu ia na casa das pessoas e foi tudo caminhando através Você cursava as duas faculdades juntos? Juntos. Eu fazia filosofia na UERJ à noite e letras na UFRJ de manhã. De tarde eu dava uma aula, eu ficava lá no centro acadêmico, eu fazia alguma coisa, pegava o bandejão e ficava lá esperando, porque era no Fundão e a outra era no Maracanã. Certo. E eu morava em Caxias, então não tinha como. Fundão, Caxias, para ir pro Maracanã. Loucura. Então, a parte da tarde eu já ficava na faculdade e eu comecei a dar uma aula. Já no meu primeiro semestre de faculdade eu comecei a dar aula, irmão. Entendi. Eu comecei a dar aula. Dois pontos aí dessa história que você contou, que eu queria levantar um gancho aqui pra gente falar sobre, letras e filosofia. Letras e filosofia. Qual é o tino que normalmente essa galera que faz isso aí tem pra empreendedorismo? Irmão, zero. Eu brincava toda vez. Pra você ver que quem é pra ser, acha o caminho. Você foi dar aula de inglês, só que você não dava aula de inglês pela profissão professor. Você queria fazer daquilo um negócio. Você queria fazer daquilo um negócio. E as pessoas falam assim, pô, Ian, tu faz filosofia? Eu falo, cara, mas eu não sou maconheiro. E eu falei, pô, tu faz? Eu falei, cara, também não dou toba, né? Porque já é o estereótipo já, pô. Filosofia é o cara lá da maconha e o letras é o cara... Irmão, a gente fazia letra e não conseguia arrumar um time de jogar futebol, pô.
É. Eu tinha que atravessar a rua para ir ali do outro lado da faculdade de letras, tem o CT, que era o pessoal da engenharia, para poder, vem cá, arruma meia dúzia aqui para jogar futebol com a gente, porque não tinha gente para jogar futebol. Entendeu? Então eu quebrei esse estereótipo também. Sim. Mas eu vivi num ambiente, cara, completamente avesso e contrário ao empreendedorismo, né? Minha família não tinha empresário. Meu ambiente de faculdade não tinha empresário, né? E eu cresci ouvindo da minha família, de pessoas próximas, coisas negativas a respeito do empresário. Né? Porque é aquela história que todo mundo... Não tinha cultura. A família não tinha cultura de empreendedorismo. O empresário malvadão, minha avó era empregada doméstica a vida toda e o patrão que tratava todo mundo mal. O dinheirinho que ganhava, gastava, correndo atrás do próprio rabo pra ir buscar mais dinheiro, pra gastar de novo. Mentalidade zero de construir. Zero. E eu fui criado nesse ambiente, tanto que eu fui a primeira pessoa da minha família a empreender, a abrir um negócio, a de fato viver disso, né? E minha mãe, esses dias eu estava até tendo uma conversa com a minha avó, que foi engraçado, que eu tenho um primo, eu acho que ele é procurador. Certo. Né? E é um bom cargo, ele estudou durante muitos anos para ser, ou ele é desembargador, procurador, alguma coisa do tipo. E aí eu falei, vó, por que a senhora acha que o fulano deu certo, né? Sendo... esse funcionário público, né, com um alto cargo, um bom salário, e na nossa família nunca teve nenhum empresário. Aí ela, meu filho, porque o fulano estudou muito, né? E na nossa família nenhuma pessoa foi empresária, a não ser você, porque o pessoal não teve sorte. Eu falei, legal, né? Então, Maneiro. Ele estudou e eu tive sorte. Maneiro. Falei, tá certo. Aí toda vez que a gente fala de trabalho hoje, eu falo, né, vó? Porque eu tive sorte, né? O fulano estudou muito. Eu tive sorte. Falei, senhora, tá certo, eu que tô errado. Não tem jeito, irmão. Ninguém vê os bastidores, ninguém vê a correria, o horário marcado que você não consegue cumprir, a coisa que você separa um dinheirinho pra comprar aquilo, não dá tempo, o cliente que você perde em cima da hora, a venda que não sai, a dívida gigantesca que tu pegou, ninguém vê O isso. risco, ninguém vê. Ninguém vê. Empreender é pra maluco, pô. É pra quem gosta da adrenalina. Eu acho que não tem a ver com dinheiro, sabia? Eu acho que tem a ver com sucesso. O cara que quer empreender, ele não tá muito ligado obviamente, ele ama dinheiro. Sim. Mas é muito mais ligado à adrenalina e sucesso. É a ambição que tem dentro dele. Ele não sossega, ele não consegue ficar satisfeito em servir, em construir pros outros. E quer sempre mais. Ele precisa do dele, ele precisa de sentimento de realização. Sim. Ele precisa fazer, ele precisa de senso de propósito. Sim. Às vezes o cara dorme à noite, ganha 10 conto, tem um funcionário público que ganha 50 mil, mas o empreendedor tá muito mais feliz com o que faz, porque ele tá construindo pra ele. Sim. O outro cara não, tá construindo pros outros. Sim. E aí eu quero voltar lá no passado, quando você começou a dar aula de inglês. A primeira grana que você ganhou te despertou o sentimento de construir mais? Ou antes de você dar aula de inglês, você já tinha dentro de você, eu quero ser muito grande? Cara, eu sempre fui um cara ambicioso, né? E eu cresci ouvindo de um amigo do meu pai, que era empresário, que, na verdade, a única pessoa que eu tinha de referência de empresário até aquela época, que ele falava o seguinte, ele falava assim, Xandinho, no meu pai Alexandre, o dia que eu tiver um Rolex, uma Montblanc e um cartão Black, eu tô rico. Pode ter certeza que eu venci na vida. E eu cresci ouvindo isso. Tipo, eu sempre associei esses 3 itens, né, ao sucesso. Certo. E eu lembro que a primeira vez, eu sou um cara que eu sou muito consumista, mas sempre existe uma racionalidade por trás. Como é que as pessoas fazem para gastar dinheiro? Elas vão lá, gastam algo, contraem uma dívida, na maioria dos casos, né, e vida que segue. Toda vez que eu quero alguma realização ou conquista pessoal, eu traço uma meta financeira sobre um dinheiro que eu ainda não tenho e em cima daquele valor que eu gerei de receita ou de lucratividade extra, eu pego um percentual e eu me presenteio. Foi exatamente isso que eu fiz quando, por exemplo, eu me lembro claramente disso. Eu tenho até hoje uma caneta Montblanc, que eu não sei quanto que custa, sei lá, 2, 3, 4 mil reais, eu não lembro quanto custou. Mas eu falei o seguinte, quando eu comecei a dar aula com 18 anos de idade, eu falei, a primeira vez que eu ganhar 10 mil reais de salário no mês, eu vou comprar uma Montblanc. Porque aquilo era completamente fora da minha realidade. Sim. Né? E aí eu não comprei como uma pessoa faz. Opa, vou ali, vou comprar e vou parcelar. Não, eu comprei com dinheiro que eu não tinha. Em cima de um resultado que eu não tinha. Então eu condiciono a minha mente a criar sempre resultado e sempre resultados maiores. Entende? Para me presentear, para poder viver em abundância, para poder desfrutar.
Então, isso é uma coisa que eu tenho comigo. Eu sempre me condiciono a gerar um determinado resultado antes para ir para um próximo nível. Fez sentido? Muita coisa. Bizarro. E é engraçado como é que os caminhos de pessoas com mentalidade de sucesso se cruzam. Porque eu não sou consumista. Não. Não. Nunca fui. Eu tenho um item que, caramba, quero muito aquilo ali. Mas no geral, no espectro geral, eu não sou um cara que tem vaidades com roupa, vaidades com carro, Já falou vaidade disso antes, com... né? Não, eu não tenho. Pô, sorte a tua. Eu tenho como desejo de consumo viagem e casa. Boa. São minhas duas maiores luxúrias. Vamos colocar assim. Mas fora isso, não sou. Sim. Só que ainda assim eu tenho um pouco dessa mentalidade. Um item aleatório que venha, que me dê vontade de comprar alguma coisa, que acontece Sim. esporadicamente, ou até mesmo para você ter acesso às melhores coisas, Sim. porque o caro não tá lá à toa. Sim. Existe um porquê Sim. dele ser caro, a não ser que vire babaquice. Existe um preço que Extravagância. extrapola, que aí você tá sendo enganado, você tá sendo feito de bobo, você tá financiando o luxo dos outros. Eu também tenho isso. Depois que eu fizer tal coisa, depois que eu comprar tal coisa, depois que eu mobiliar um Airbnb, depois que eu... Aí eu vou Investir, sim. lá. Depois que eu atingir uma meta tanto na minha carteira previdenciária, aí eu vou lá e faço. Legal. Eu nunca coloco aquilo como prioridade na minha vida. É um plano B, que nem você. E pra você funciona muito como estímulo, né? Você gera a receita pra poder se É a mágica presentear. do empreendedorismo, né? Sim. Porque depende de você. Se der certo, o mérito é seu. Se der errado, o mérito é teu. A falha é sua, né? Então... E às vezes, se der certo, o mérito também não é teu. Eu falo, cara, é autorresponsabilidade, né? Se der errado, a culpa é tua. Se der certo, o mérito é do time. Então, faz parte. Mas eu gosto, cara. Eu gosto muito. Eu sou um cara que... Eu acho que isso me estimula a ir para um próximo nível, né? A todo instante. E a gente tem que ser a gente. Assim, não adianta você querer se enganar pra se encaixar no perfil de quem dá certo. Isso, você tem que achar o teu sucesso sendo você. Eu vi uma frase da Bettina Rudolph que eu achei sensacional. Ela fala que não quer viver só o comprimento da vida. Ela quer viver a largura. Boa. Assim, isso é profundo, cara. Sim. Isso é profundo. Porque do 1 aos 70, quase todo mundo vai chegar. Mas e a largura dos seus 31? Boa. Você viajou pra caramba ali? Sim. Você viveu pra caramba seu filho? Maneiro. Você viveu pra caramba... Você se formou em várias especialidades? Você vendeu muito? Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo? Ou você só caminhou do 1 ao 70 nos seus passos ali, sem pressa, sem calma? Sem intensidade. Sem intensidade e sem nada? E essa frase pra mim é sensacional, é muito foda. Beleza. Vamos lá, partir um pouquinho mais pra área técnica agora. Vamos. Tava lá professor de inglês, aí você partiu pra consultoria. Cara, não foi assim tão linear, tá, irmão? Eu comecei, vou tentar traçar uma linha do tempo aqui, beleza? Eu comecei a dar aula em 2008, beleza? E aí eu comecei a dar aula. Desculpa te interromper, só pra gente brifar os nossos convidados pro resto da entrevista toda. Beleza. Faz uma linha do tempo bem resumidona em relação às empresas, aí depois a gente vai discorrendo sobre elas. Em 2008, eu comecei a dar aula. 2015 surgiu a minha primeira empresa de idiomas, que tem 10 anos, que é a Singular. 2018 eu comecei um processo de expansão, fui morar nos Estados Unidos, morei lá durante 2 anos, 2018 a 2020. Em 2020 eu voltei pro Brasil, na verdade 31 de dezembro de 2019, eu não sabia que haveria pandemia, obviamente. Certo. Né? Voltei pro Brasil e aí eu percebi o seguinte, cara, eu falei, cara, eu vendi as minhas unidades e eu falei assim, cara, eu preciso dar suporte para esses caras. Vou contratar uma empresa de consultoria. Falei, pô, legal, vou procurar empresa de consultoria para poder dar suporte para essa galera. Fui procurar empresa de consultoria focada no pequeno negócio. Pode não parecer, tá, irmão? Mas foi ontem, mas ao mesmo tempo é muito distante. Em 2020, a gente não tinha podcast como a gente tem isso aqui. Eu tava falando no bastidor, né? Em 2018, eu comecei fazendo podcast só áudio. Em 2020, a gente não tinha inteligência artificial, pô, como a gente tem hoje, né? 2018, quando eu tava... O Instagram era outro mundo, pô. O YouTube era outro mundo. Quando eu comecei a abrir a minha primeira empresa em 2015, a única pessoa que falava de empreendedorismo no Brasil era o Flávio Augusto e o Abílio Diniz. Só. Não tinha mais ninguém, pô. Tudo que hoje a gente aprende, admira, estuda, não existia. Era outro mundo, irmão. Era outro mundo. Então, em 2020 eu procurei uma empresa de consultoria para poder atender os meus franqueados, licenciados da época. Não achei. E eu falei, pô, e se ao invés de eu abrir uma empresa, ao invés de eu contratar uma empresa de consultoria, eu abro a minha?
E aí eu fui ao mercado, o orçamento que eu tinha para contratar uma empresa de consultoria, eu contratei 2 funcionários, internalizei aquilo, montei um business e comecei esse negócio. Show. Em 2020 surgiu a Solução Consultoria, que é uma empresa de consultoria empresarial. Até hoje nós temos. Focada em aumentar faturamento, reduzir despesas e criar processo no negócio. 2021, eu estava com 3 Instagrams, o Instagram da franqueadora, o Instagram da minha própria unidade, porque eu era um franqueado da minha própria unidade, e o Instagram da minha empresa de consultoria. Eu falei, cara, peraí, eu tô gastando, sei lá, 10, 12 mil reais em marketing. E se, ao invés de eu contratar uma empresa de marketing, eu montar a minha? O que eu fiz, 2021. 2022, eu montei minha agência de marketing. 2022, eu falei assim, cara, eu tô com 4 CNPJs. Tô pagando um salário mínimo em cada CNPJ. E se ao invés de eu pagar o contador, eu montar a minha contabilidade? 2023, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, pô, peraí, tô com, sei lá, 50 funcionários. 40 funcionários, 60 funcionários, não sei. A minha maior dificuldade hoje são pessoas. E se toda vez que eu tiver que contratar alguém, eu ficar tendo dificuldade, eu montar uma empresa de RH, internalizar isso? Então, irmão, isso foi em 2024. 2025, eu peguei todas essas empresas e coloquei dentro de um guarda-chuva único. 2024 para 2025. E a gente fez um processo tributário. E a gente colocou todas essas empresas, Singular, Solução, CF Contabilidade, Simplifica e falei, Solar, que era de marketing. Sim. Coloquei todas elas dentro de guarda-chuva único. E aí a gente criou o que era o grupo Next for You. E a gente internalizou e foi para um espaço próprio hoje. Lá nós temos 600 metros quadrados, 9 salas de reunião, estúdio de podcast, auditório para 50 pessoas, 70 estações de trabalho. É um negócio bem bacana, irmão. Então, essa é a minha linha do tempo, entende? Então, não foi tão rápido, né? Claro. A pessoa olha assim de fora e fala, pô, foi rápido. Foi rápido pra tudo, né? Pra mim, que tava lá esquentando a marmita dentro do carro, não foi rápido não, O sucesso da noite pro dia normalmente leva anos. É isso aí. Então, essa é a minha linha do tempo aí, de 2008 até 2025, mais ou menos. Show de bola. Então, aí, lá no início, qual a consultoria que você dava inicialmente? Cara, focado em pequenas empresas. Você tinha 3 pilares, não era? Aumentar faturamento, reduzir despesa e criar processo. Que são os pilares que a gente atua até hoje, irmão. A empresa chega lá pra gente, pô, quero ganhar mais dinheiro. Beleza, a gente ajuda. Qual é um custo que é comum para todas as empresas? Que você chega, você vai pegar qualquer empresa que seja, que você chega lá para começar um trabalho inicial, tá tudo bagunçado naquela empresa, que é um custo... Cara, nós temos uma mentalidade muito de geração de receita, tá? Certo. Então, tem muitas pessoas que vão para uma linha de redução de custo, que é super nobre também, mas a gente vai muito para uma geração de receita. Então, a gente pensa o seguinte, aonde que está a tua geração de receita hoje? Né? Qual é o time comercial, qual o treinamento, qual o pipeline, qual o funil de venda, qual o sistema, qual o teu fluxo de cadência, quais são as automações que você tem, entende? Então, assim, a gente também olha custo, mas quando a gente fala de empresas, a maioria delas, irmão, elas não estão morrendo porque elas gastam demais. Elas estão morrendo porque elas não vendem o bastante. Certo. Entende? Então, a nossa mentalidade de negócio é como gerar maior receita possível no menor espaço de tempo possível, sempre respeitando ética e legalidade, né? Mas vamos olhar, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar sistema, deixa eu olhar número, deixa eu ver ritual de negócio, deixa eu ver sistema de gestão, deixa eu ver o que você tem. E é isso que a maioria das empresas não tem. É porque independente da empresa e o segmento que ela atua, existe o custo fixo. E nisso aí você não consegue mexer. Cara, porque... É só pra dar bom dia. Senão daqui a pouco tu tá cortando café, né, irmão? Exatamente. E aí você vai perder muita qualidade, você vai perder a alegria dos seus funcionários, e aí você vai perder rendimento, e aí tudo vai começar a dar errado. É isso. Então, se existe um custo fixo, existe uma venda mínima. Sim. Um faturamento mínimo. Ou deveria, né? Ou deveria. Só pra viver. Sim. Só pra você sobreviver. E é aí que eu vejo que a sua frase faz muito sentido. As empresas morrem não é porque estão gastando muito, e sim vendendo pouco. Ou vendendo mal, tá, irmão? Margem muito apertada, prazo muito pra frente, negociação com o fornecedor ruim. Então, isso é importante, as pessoas não olham, entendeu? As pessoas têm o hábito de olhar, pô, faturou, tá, mas eu não quero saber faturamento, eu quero saber a última linha. Quanto que tá na última linha? O cara, pô, última linha do quê? Da DRE. O que é DRE? Não tem. Eu falei, tá explicado então, por que tu não sabe? Entende? Então, falta... É triste que eu vou falar isso, tá? Mas falta informação básica. As pessoas não tomam decisões corretas porque elas não sabem o que se basear. Elas não têm dados. As pessoas hoje, a maioria das empresas hoje, não tem dados. Elas tomam decisões baseadas naquilo que elas acham, não no que o número diz.
Entende? Então, se você não tem número, tu vai entender que isso aqui, irmão. Data is the new oil. Né? Yep. Dado é o novo petróleo. Se você não tem dado, cara, por que o Google é de graça? Por que o Facebook é de graça? Por que o Instagram é de graça? Cara, não é de graça, eles estão pagando pela nossa informação. Claro. Né? Então, se você não tem dado, você não consegue tomar decisão. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é informação. Porque a gente toma decisões pautado não no que eu acho, mas no que o número diz. Claro, e informação é caro demais. Informação é caro demais. Nessa indústria de óleo e gás que eu tô, acho que a maior dificuldade e a área mais fraca de todas as empresas de óleo e gás, o segmento mais fraco é o de estoque. É bizarro. É bizarro. Não, é muito difícil você ter controle. Vamos supor que você tem uma empresa que tenha 11 plataformas. E aí você tem que trocar uma peça que custa $400 mil. E às vezes você tem diversas peças dessas espalhadas pelas 11 plataformas que precisam de manutenção de $20 mil. Mas você não tem o controle, porque essa peça é uma plataforma imensa. Tem 1 milhão de peças lá dentro. Essa peça está jogada num sótão no final de uma perna da plataforma. $20 mil conserta ela e te economiza 380. Só que você não sabe que ela existe. Exatamente por conta disso. As empresas também têm isso, né, irmão? Por conta disso, por causa do dado. Se você tivesse um software automatizado e muito mais importante que isso, profissionais treinados para alimentar o software. E o mais importante, profissional treinado para interpretar a informação do software. Não é porque é só... A informação por si só, irmão, é commodity, tal. O que eu faço com isso? Se eu não souber interpretar aquele número, a mágica tá aí, né? Exatamente. Tá em alimentar e saber interpretar. Se você não sabe interpretar, não quer dizer nada. É só mais um número na parede. Você vende curso? Vendo. Vende? Também. Quais os cursos que você vende? Cara, lá hoje a gente tem um braço educacional, né? É uma empresa de idiomas, onde a gente fornece aulas corporativas. Então, o meu professor, ele vai até a casa do aluno, vai até a empresa do aluno, né? Então, a empresa, sei lá, você trabalha na empresa, na Petrobras. E aí você vai lá e você me contrata, e aí você fecha, sei lá, 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos. E aí o meu professor vai até a tua empresa, né? Aulas corporativas e aulas em company. E a gente tem um outro braço de educação, que é o braço de treinamento. Então, a gente tem imersão tanto para o colaborador, quanto imersão para o empresário. Então, se você quer vender mais, a gente tem treinamento para isso. Se quer gastar menos, a gente tem treinamento para isso. Quer liderar melhor, a gente tem treinamento para isso. Quer criar cultura, a gente tem treinamento para isso. Quer aprender a contratar, a gente tem treinamento para isso. Entende? Então, a gente aborda os 5 pilares de negócio. Vendas, liderança, finanças, cultura, que envolve contratação, e redes sociais, que envolve geração de receita. Então, todas essas 5 áreas, nós temos treinamentos que o meu time dá, e eu também, para os nossos clientes. Então, a pessoa, eu costumo brincar dizendo que eu sou uma solução 360 para o nosso cliente. Então, o cara me contrata para desenvolver o plano de negócio, eu abro a empresa dele, eu entrego o CNPJ aberto, eu faço a identidade visual, crio branding, faço marca, faço a gestão da rede social, contrato o funcionário, treino o funcionário, rodo o tráfego pago, faço tudo. Tudo. Uma solução única. Tudo, num lugar só. Tem cliente que chega lá na empresa 9 da manhã e vai embora 7 horas da noite. Conversando com diferentes setores o dia inteiro. E aí, dentro dessa sua descrição aí, dessa sua declaração, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, você aceita qualquer cliente? Ou tem que ter um perfil? Cara, vou falar, hoje vindo pra cá, eu tava conversando com uma antiga cliente minha, a gente desenvolveu o plano de negócio dela e a gente fez eu não sei se eu posso falar isso. Vou falar, tô nem aí. Pode. E a gente fez claro o plano que pode, pô. Posso, né? Eu claro sou dono, que pode, tá bom, não vou tomar processo não. E aí a gente fez um desenvolvimento de plano de negócio com ela e a gente desenvolveu isso e a gente cuidou das redes sociais dela durante 1 ano. E nós tínhamos um profissional que trabalhava com a gente, que ele fazia uma determinada função, que eu não vou falar qual é aqui, porque senão todo mundo vai saber quem é a pessoa. E aí ela... Pô, Ian, apertou, que não sei o que, tá tudo bem, vou dar uma pausa. Eu falei, beleza, sucesso, segue lá. E aí esse cara que trabalhava pra mim, continuou atendendo ela. Beleza, não falei nada, dor de barriga não dá uma vez só. Passou. Ela voltou hoje na empresa. Pô, Ian, como é que você tá? Tudo bem? Parará, quero te contratar de novo. Eu falei, pô, vambora, tamo aí. Fingi que não fazia. Não sabia de nada. Seguiu a conversa. Aí eu falei, tá, então a gente vai fazer isso. Ela, não, Ian, esse determinado serviço não precisa, porque eu já tenho fulano. Aí eu falei, meu amor, aquele era o Ian do Velho Testamento, esse é o Ian de hoje. Hoje eu só pego o serviço completo. Ela, por quê? Eu falei, porque eu tenho isso aqui.
Ela, é verdade, né? O fulano trabalhava pra vocês. Eu falei, hoje eu só pego esse serviço se ele não estiver dentro do projeto. Ela olhou assim, ela. Por quê? Eu falei, cara, ganhar dinheiro, vou falar essa frase aqui. Ganhar dinheiro é muito bom, mas é igual comer bolo de chocolate. Se você come bolo de chocolate sozinho, sabe o que acontece, irmão? Você passa mal, você não come de novo. Quem não sabe ganhar dinheiro e quer ganhar dinheiro sozinho, esquece, irmão, só vai ganhar uma vez. Comigo, não ganha de novo. Esse rapaz, esquece, não ganha dinheiro de novo. E pra passar uma mensagem, né? Aí Lealdade é inegociável. Você matou 2 coelhos com uma tacada só aí. E ela fechou, acabou de fazer o Pix. Exato. Primeiro você... Tá aqui no grupo, já mandaram. Primeiro você coloca seus limites, coloca a sua ideia também na parada. É o meu jogo, é o nosso jogo. Mas eu também tenho minhas regras. E passa uma mensagem. Eu sei que você me traiu e tudo mais. E o recado tá dado. Não, vou te contar outra. Quer que eu conte outra? Toda hora. Qual o nome dela? Fala só o nome dela. Não, não posso falar. O nome eu não posso falar, não, mas ele sabe quem é. Cara, aconteceu 2 semanas atrás. Eu tenho um cliente que ele tem 2 serviços comigo, tá? E ele tem um contrato válido, tal, que não sei o quê. E um desses serviços, ele tava numa reunião com uma outra pessoa na sala do lado e eu tava só ouvindo. E aí a pessoa falou assim, poxa, fulano, esse serviço eu não posso fazer. E aí continuou a conversa, aí ela, poxa, fulano, por favor, não insiste, isso aí eu não consigo. E eu só cheguei na ligação. Falei, fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Que história é essa que tá querendo me dar uma pernada? Aí ele, que isso, senhor? Eu falei, não, irmão, tu tem contrato comigo, pô. Tá achando que eu sou menino? O contrato é válido. Ele, pô, mas eu não sabia. Eu falei, como é que tu não sabia? A fulana é minha prestadora de serviço, ela trabalha pra mim. E tu sabe disso, pô. Aí ele, pô, Ian, desculpa. Eu falei, não, irmão, tá tudo bem, tá? Mas a gente não é menino aqui, não. Tá? Vamos fazer negócio? Vamos. Mas desse jeito tá errado. Aí ele, pô, mas eu não gostei da forma como você falou. Eu falei, eu também não gostei da sua. Não, pô, 2 problemas. E tá tudo bem. Irmão, são muitos anos. Tem gente que começa o problema e no final quer ter razão. Irmão, se você catucou o demônio, aguenta depois, pô. Aguenta. E aí ele foi e falou, pô, não, tudo bem e tal. Vamos mandar uma proposta? Falei, claro, a gente manda a proposta. Mandei a proposta. Falei, manda em um valor que seja tão caro que ele não possa pagar. Ô, Ian. Inegociável, irmão. Lealdade. E agora eu quero fazer uma provocação. Tem uma máxima que fala que na Guerra do Ouro só ficou rico quem vendeu par. Concordo. Né? Concordo, tá? E você vende o curso. Concordo. Como é que as pessoas vão ter certeza que o teu trabalho vai dar um resultado? Cara, porque vender curso é o novo ouro. É muito estigmatizado, tá? É. Qual a garantia que você dá? Você mostra o passado? Qual é? Eu tenho 2... Vou falar igual o primeiro. Você quer a resposta pra vender curso ou você quer a verdade? Quero as duas, pô. Tá aqui pra isso. Vou falar as duas, tá? A verdade é a seguinte. Irmão, lá a garantia sou eu. Se não quiser fechar, o problema é da pessoa, pô. Ah, Ian, é arrogância. Não é resultado, pô. Fecha se quiser. Certo. A resposta bonita e politicamente correta que eu vou te dar também. Cara, quando você se matricula na Estácio, você tem garantia que você vai ser empregado? Não. Quando você se matricula na Smart Fit, você tem garantia que vai perder peso? Não. Beleza. O que depende disso tudo? Você. Beleza, a mesma coisa que eu. Entende? Então, tem as duas respostas, pô. A politicamente correta é a verdade. A verdade, lá a garantia sou eu. Eu sou brabo. Eu sei o que eu faço, pô. E eu sei o resultado que eu gero. Tanto que tem caso que o cara chega... Ontem, o cara sentou na minha sala, Pedro sabe disso. O cara sentou na minha sala, tanto. Eu falei, irmão, se você for investir menos do que X mil reais, nem me contrata, porque não vai dar resultado. Porque não vai dar, pô. Como que eu ganho dinheiro, irmão? Eu sou prestador de serviço. Eu ganho dinheiro na recorrência. No meu cliente ir, gastar, voltar, ir, gastar, voltar, ir, gastar e voltar. Isso é muito claro. O cliente, quando tá fechando comigo, eu falei, irmão, fecha isso aqui agora, começa o namoro, daqui a 3 meses a gente vai casar. Vou te pedir em noivado. Daqui a 6 meses a gente casa. Eu quero que você fique aqui pra sempre. Eu tenho cliente que tá comigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Entende? Sim. Se eu faço uma venda ruim, eu só vendo uma vez. Claro. Então, eu prefiro perder uma venda ruim do que fazer uma venda ruim e não vender de novo. E o nome, né? Faz sentido? Primeiro chega o nome, depois o homem. Então, além do dinheiro, você tem que cuidar muito bem daquilo que é mais precioso pra você, que é a sua marca. É isso aí. Então, assim, cara, é um mercado muito estigmatizado, né? É um mercado que sofre muito preconceito. As pessoas falam, pô, Ian é coach. Eu falo, cara, nunca fiz, adoraria ser coach. Agora eu quero a verdade. Diga. Já teve algum cliente que você não teve resultado? Claro, vários, pô. E tá aí? maluco? Todo dia tem cliente que não tem resultado. E aí? E
La garantia sou eu. Como é que Porque, cara, funcionou? eu não consigo controlar todas as etapas do negócio do cliente. Vou te dar um exemplo bobo. A gente tava falando hoje de um cliente nosso que o Pedro falou, cara, que bacana, fulano vendeu 40 mil reais no tráfego e tava reclamando do tráfego antes. Eu falei, ele, não foi isso? Aí eu falei, eu já sei o que mudou. O que mudou? O atendimento. Mudou o atendimento. Chegou o lead. Certo. Se tu não tem um CRM, não vai ganhar dinheiro. Se tu não tem um script, não vai ganhar dinheiro. Se você não tem um SDR, não vai ganhar dinheiro. Se tu não tem um playbook comercial, não vai ganhar dinheiro. Entende? Então, por exemplo, o cara chegou lá pra mim, Ian, eu quero fechar o marketing contigo. Aí eu faço umas perguntas básicas. Tem CRM, tem SDR, tem gerente comercial, tem script, tem playbook? Não, então não vou te vender. Senão daqui a 3 meses você vai sair e vai reclamar. Vai reclamar, pô. Todo mundo fala mal de agência. Ian, não tenho isso tudo que você me falou. Vamos construir junto? Aí eu vendo um outro serviço e eu vendo marketing depois, pô. Entende? Beleza, não é hora do marketing agora. Não Vamos é. preparar Não o terreno, cortar a grama aqui e depois a gente parte para Mas eu construo relações de longo prazo com o meu cliente. Então, o fato dele não ter tido resultado agora não invalida toda a construção que a gente tenha de longo prazo. Entende? Então, por exemplo, esse rapaz, ele tá comigo há, cara, sei lá, 4, 5 meses. Ele fechou um pacotinho, já renovou, fechou o marketing, fechou o RH. Ele não estava tendo resultado no tráfego pago. Eu te falei, irmão, eu sei por que você não está tendo resultado no tráfego pago. É por conta disso, disso, disso no atendimento. Aí, cara, não é. Eu falei, pô, muda. Mudou. Vendeu 40 mil reais um dia. Tá entendendo? Então, o fato dele não ter tido resultado no tráfego pago não invalidou a história dele comigo, porque ele sabe o resultado que eu sou capaz de gerar. Sim. E eu não consigo controlar todas as variáveis. Entende? Não consigo, irmão. Ninguém consegue. Então, às vezes, a ausência do resultado do cliente é porque ele tem dificuldade em seguir aquilo que foi proposto. Um nutricionista vai te passar a dieta. Se tu não seguir, tu não vai emagrecer. Sim. Entende? Então, é basicamente o meu trabalho. Eu falo, cara, é isso aqui, ó. Faz. Você fez. Vai ter resultado. Pô, Ian, como é que você sabe? Porque eu já fiz 300 vezes. A gente faz isso todo dia. Se fizer, vai ter resultado. Pô, Ian, não fez. Vamos ajustar? Eu falo sempre o seguinte, irmão. Eu não vendo excelência. Eu não vendo perfeição. Eu vendo excelência. Perfeição é impossível, mano. Você não consegue alcançar. O que é vender excelência? Cara, eu vou trabalhar o dia inteiro, todo dia, até você ficar satisfeito. Perfeição eu não vou conseguir atingir. Vender excelência é antagônico a empreender. É você falar que empreender... Vender a perfeição, a perfeição. A perfeição é antagônico a empreender. Uhum. É você falar que você não vai errar nunca, você não vai falhar nunca. Irmão, acho que a maior definição de empreender é isso. É atirar 1000 vezes buscando acertar uma. Cara, meu cliente chega lá, eu falo, cara, olha só, você tá vendo minha estrutura? É legal. Você tá vendo meu colaborador? Legal. Meu time engajado? Tá vendo? Mas eu tenho um problema. Eu não vendo perfeição, irmão. Eu também tenho problema, pô. Sim. Toda empresa tem problema. Então, eu acho que isso também é legal, porque fica aquela imagem estigmatizada do vendedor de curso que só aponta defeito e não reconhece os problemas que ele tem no próprio negócio. Eu tenho problema? Claro que tem. E falar um pouquinho de marketing agora. Uhum. Quando usar o marketing orgânico e quando usar o tráfego pago? Por que não os dois? Sim, mas visando uma estratégia. O cara começando, não, eu queria que você desse detalhe assim de Cara, o quanto usar isso, o quanto usar aquilo, esse aqui gera isso, o outro gera isso. Cara, eu acho que são estratégias complementares, uma coisa não invalida a outra. Eu sou um cara muito crítico ao tráfego pago. Pedro tá ali, vai ficar bolado comigo. Irmão, muito crítico, muito crítico. Pô, Ian, porque não funciona? Não, porque não é para toda empresa, nem todo mundo tá no momento de adotar esse tipo de serviço. Certo. Pô, Ian, como assim? Você acabou de falar que tem que ser os dois, só que você tá acabando de falar que nem toda empresa tá pronta. É. Porque você precisa ter um mínimo de estrutura. Você investiu 10 mil reais por mês em tráfego pago. Um exemplo. Tá. Qual é o teu fluxo de cadência de resposta desse cara? Não tem. Beleza. Qual é... Cara, cadê o teu playbook, teu script comercial? Não tem. Beleza. Quantas ligações você faz pra esse cara que não te responde? Não faz ligação. Esquece, mano, não vai vender. Entende? Aí o problema não é o tráfego. Entende? É uma ausência de uma estrutura comercial que a pessoa não tem. Então, tráfego pago ou tráfego orgânico? Pra mim, os dois, desde que você esteja minimamente preparado. Entende? Comercialmente falando e Como saber se tá preparado? Cara... Qual é a definição disso? Quando você olha alguém e fala, tá preparado pra tráfego pago? Cara, é ter o básico. Que é isso que você falou, script. É isso, script, CRM, um SDR, alguém acompanhando as vendas, ter um closer minimamente treinado, ter um guia, um playbook, um script comercial, entende? Isso é o feijão com arroz. E que 98% das empresas não tem.
Pô, Ian, isso não é um problema? Cara, é aí que eu ganho dinheiro. Aí vira o cara que tá na mina de ouro vendendo o martelinho. Sim. Entende? Porque, pô, Ian, todo mundo vai ficar rico. Não, nem todo mundo vai. Mas quem seguir, vai. Aí não depende de mim. Quem vai seguir ou não. Entende? Como é que você define cultura em uma empresa? Cara, tem várias frases que a gente usa pra poder definir cultura. Eu gosto muito que cultura é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Eu gosto dessa. Cultura é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Sentimento de pertencimento, acho que tem a ver com cultura também. Também, cara. Também. É você se enxergar parte daquele negócio, daquela empresa e se visualizar ali no futuro. Eu acho que isso é importante, né? E a gente bate muito lá, cara. Por exemplo, a gente tem uma reunião mensal que é só de cultura. É um café da manhã, a gente senta, bate papo, troca ideia, traz sempre alguém de fora, já tá parte dentro do nosso calendário anual de eventos da empresa, né? E a gente... eu falo sempre isso, cara. Às vezes nós não temos o resultado com o nosso time, não é porque o time é ruim, mas porque a gente, enquanto líder, enquanto empresário, não está pronto e preparado para lidar com aquelas adversidades. Vou te dar um exemplo, falando de cultura e de RH, gestão de pessoas. Todo mundo fala, é difícil contratar, certo? Certo. Beleza. Qual foi a última vez que, vamos supor, você está empreendendo? Você fala, pô, Ian, é difícil contratar. Tá, aí eu te faço a pergunta. Qual foi a última vez que você fez um curso de gestão de pessoas? De recrutamento e seleção? De liderança? Nunca? Então não é difícil. Você tá mal preparado. Você não sabe? Eu posso chegar pra você e falar assim, cara, matemática é difícil. Mas é difícil pra mim porque eu não sei. Se eu fosse um professor de matemática, seria fácil. Por quê? Porque eu sei. Então, não é que seja difícil criar cultura, contratar gente boa, encontrar gente boa e manter o time motivado. Você só não sabe, pô. Aí Sim. tudo aquilo que a gente não sabe, a gente fala que é difícil. Eu não acho que é difícil. Você só não sabe fazer. Fez sentido? Muita coisa. Falando de líder, você tocou nesse tópico aí. Uhum. Que tipo de líder que você é? Cara, posso deixar o Pedro responder? Tá aqui, fala aí, Pedro trabalha comigo, sócio, irmão, fala aí, que tipo de líder eu sou? Fala a verdade, não vem me agradar não, senão eu vou ficar bolado contigo. Ele é o cara que abre portas da ferramenta Abre porta da ferramenta. e te coloca pra fazer. Boa. Todo guia, tudo aquilo que você precisa pra você iniciar em qualquer coisa que seja a tua aptidão, você vai ter oportunidade. E aí depende de você construir. Boa. Acho que é isso aí mesmo. Então a meritocracia é muito forte na Tá tua empresa. doido, pô. Se não quer ganhar dinheiro, nem fica. Ah, Ian, o que você quer? O que te motiva? Ah, cara, sei lá, eu quero ter uma folga por mês. Mete o pé, não vai ficar aqui não. Eu quero gente que quer mudar de vida, pô. Eu quero que o cara fale assim, não, eu quero uma Ferrari. Pô, legal, eu também quero uma Ferrari. Vamos trabalhar junto? Entende? Eu não quero, irmão, mimimi, esquerdista, vitimista. Ah, o cara, vitimismo. Cara, tô fora. Eu quero quem quer ganhar dinheiro e mudar de vida. Entendeu? Que é o cara que tá difícil pra caralho pra ele tá com uma Irmão, dificuldade atrás da outra e não tá reclamando. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, pô. De verdade. Porque eu gosto de ver a transformação. Não, e o cara só vai se tornar forte lá, no fundo do poço. Irmão, eu falo sempre isso. Lá na empresa, né, eu enxergo isso como um pilar de negócio nosso, irmão. Se não for apaixonado, obcecado por ganhar dinheiro, tá no lugar errado, irmão. Contrato esquerdista declarado? Tá maluco. Se tiver sovaco rosa... Não, é sério, tô fora. Falo sempre aí, ó. Falo lá pro RH. Olha o Instagram. Falo sempre, pô. Ah, porque todo mundo olha, pô. A diferença é que a pessoa não admite. Todo mundo olha o Instagram. Todo mundo olha, irmão. Ah, é verdade, pô. Sim, pô. Todo mundo Aquilo olha. ali é o currículo do cara, pô. É o currículo informal dele. Você vai olhar os hábitos dele. Quer conhecer uma pessoa? Olha o lixo dela. Antigamente, que não tinha Instagram, fazia isso. Hoje em dia é só pegar o Instagram, pô. Irmão. Pra onde esse cara viajou? Com que ele quem que faz? ele anda? É. Qual o tipo de evento que ele gosta? Irmão, Aí você traça um perfil todo sem ele falar uma palavra. tem as red flags, né? Aí tu vai lá, seguiu Marcelo Freixo. Aí tu vê lá o segundo. Quebrando o tabu. É sério, pô. E aí, se você estiver olhando e qualquer outra coisa, tipo assim, não sei o que lá, fascismo, esquece. Não sei o que lá, desigualdade social, esquece. Esquece, irmão. Esquece. Tá vivendo um mundo de Nárnia. E isso aqui não é Disney, isso aqui é Rio de Janeiro. Compraria um bebê reborn? Mano, isso é loucura. Cara, eu acho que isso aí é um negócio do meme da internet que as pessoas trouxeram pra... Eu não conheço ninguém que tem bebê reborn. Isso é loucura, mano. Ninguém. Não tem como. Isso aí não é verdade, não, irmão.
Não tem como, pô. Atenderiam a empresa de bebê reborn? Louco, entendo, pô. Se é um business, e se for lícito, eu faço, irmão. Mas tem Vambora. que ter fit com a gente também. Se não Sim. tiver fit, já era. Porque o cara não vai aguentar, mano. Porque a gente é muito chato. A Sim. gente é muito criterioso, a gente é muito exigente, a gente cobra muito. Cobra muito. Então, se o cara não tiver fit de negócio com a gente, de ambição, não vai virar, mano. E a gente, às vezes, às vezes a gente demite clientes, tá? Semana retrasada, né? Teve um lá. O cara Paga multa, quebra de contrato, alguma coisa, o não? cara eram 2 sócios e um dos sócios tratava mal a nossa equipe. Receba. Rescindimos lá. Sim, rescindimos, irmão. Tratou mal, esquece. Teve uma vez que eu entrei numa reunião, uma outra situação, com a Emanuela, que é minha irmã, que é minha sócia, e o Pedro. E aí o cara tava tratando mal eles por algum motivo. E aí a Manu, consegue entrar numa reunião? Isso. Ele não era o dono da empresa, era o funcionário do dono. O dono apaixonado pela gente. Sim. Irmão, eu entrei com o pé na porta. E aí eu fui, sacaneei e falei com a minha irmã. Falei, Manu, você é preta, sapatão e macumbeira. Cara, usa a tua minoria a teu favor. Usa. Eu falei, ó, isso que você tá fazendo com ela se chama mansplaining. Você tá interrompendo o tempo de fala de uma mulher. Eu falei, cara, Manela, usa as tuas minorias a teu favor. E tudo aí vira racismo, e vira engajada politicamente. Cara, usa isso a teu favor. E aí, acabou a reunião, eu falei com a Emanuela, falei com o Pedro, falei, ó, de vocês dois, só quem pode falar mal sou eu. E quando tiver na porta fechada, aí a porrada estanca. Lá fora, esquece. Eu Só sou leão. elogio. Sou leão, irmão. Com o meu time, esquece, a porrada estanca dentro da sala. Todo dia. Por motivos absurdos e motivos fúteis. Pra reforçar relacionamento. Ah, irmão. Nada eu melhor. gosto do caos. Nada melhor Eu do que gosto do reforçar caos. uma amizade que uma briga, todo Eu mundo gosto botar do os caos, pingos nos irmão. is Eu e gosto. pum. Ih, tá doido. Lá na empresa, irmão, não tem fofoca, pô. Porque Ian, porque alguém falou. Peraí, quem falou? João. Quem falou? Maria. Vem cá, senta Telão, aqui. os dois, todo auditório Esquece. lotado, João e Maria Não, lá em cima do palco. Não tem, pô. Não tem fofoca. Não tem fofoca, pô. Não tem. Porque não cria. Porque quem falou o quê? Como é que é? Senta aí. Me conta aí. Fulano falou. Aí, fiz duas, na terceira ninguém falou mais nada. Porque senão o cara fala, opa, peraí, eu sou muito impositivo, eu sou muito impulsivo, reativo. Então, já sabe como é que eu sou, pô. O que você acha que mais sabota as empresas nesses anos aí, ajudando pessoas a se alavancar e tudo mais? Qual foi o erro mais comum de sabotagem de faturamento que você pegou? Ego. O cara acha que sabe, pô. O cara acha que sabe. Ego e vaidade. Ah, eu fiz assim sempre, agora vai funcionar. Não se adaptou? Sempre foi assim, vai funcionar. Ah, a empresa do meu pai tem 30 anos, é assim, vai funcionar. Entende? E muda, irmão. Tava aqui agora no off falando com ele. Falei, irmão, eu tô triste porque eu parei no tempo. Eu sou um cara muito bom pra escrever, mas eu não fui pro vídeo, pô. E o Instagram hoje não entrega escrita, entrega vídeo. Né? E eu parei, pô. Falei isso com ele hoje. Falei, irmão. No off, falei que. Mas tá tentando se adaptar. Cara, então, porque eu reconheço, tá, irmão? Eu não sou produtor de conteúdo, eu não sou influenciador, eu sou empresário. Eu uso a minha rede social pra poder vender e pra ganhar dinheiro. Sim. Mas eu não sou influenciador, eu não sou produtor de conteúdo. Entendeu? Eu faço isso porque dá dinheiro, mas isso não é uma aptidão minha. E quem fala coisa séria é muito mais difícil de viralizar. Ah, é, pô. Agora vai fazer um vídeo teu dançando, com gracinha e o caralho, pronto. Pum, É isso. explodiu. É isso. Então eu preciso melhorar, tá? Isso aí é uma coisa que eu preciso fazer. Porque, novamente, eu já não tenho ego. Isso que eu fazia funcionava. Não funciona mais. Eu queria ouvir a tua opinião agora, Ian. Diga. No mundo do mercado financeiro, de finanças, a gente considera uma empresa madura, sendo muito resumido aqui, quando ela tem uma recorrência facilmente prevista de faturamento. Boa. Clientes com longos contratos e custos muito bem otimizados e distribuídos e contabilizados. Isso seria uma empresa madura. Sim. Na visão do cara que cresce empresas, que alavanca empresas. Quando você olha uma empresa e fala, já está madura, tem muita margem para crescer ainda. Cara, eu acho que quando a empresa tem os processos manualizados, de forma que o fundador, diretor, gestor, ele seja uma parte acessória
daquele negócio e não a parte fundamental para aquele negócio acontecer. Então, para mim, uma empresa madura, numa realidade de pequeno e médio negócio, que é o que a gente está tratando aqui agora, a gente está falando de empresa listada em bolsa. Claro, não estamos falando de Ambev. Não, estamos falando de realidade de pequeno e médio negócio. Sim. Uma empresa onde tenha processos, onde o dono, ele seja sim parte fundadora, parte integrante desse negócio, mas que a empresa funcione sem ele. Isso para mim é uma empresa madura. E não é a realidade da maioria. É a tua empresa hoje? Cara, graças a Deus sim, por sinal, já falei com ele, bota dinheiro no meu bolso que eu tô metendo o pé. Foi pra Grécia, ficou quanto tempo lá? Cara, eu fiquei, na verdade, fiquei na Europa 45 dias, né? Voltou tudo certinho, Graças a Deus, pô. E eu fofoca nenhuma. Não, senão a porrada estanca lá dentro. Eu gosto disso, eu gosto. Mas eu, inclusive, tô querendo sair do Brasil de novo, cara. Definitivo. É mesmo? É, tô. Mas sem parar de rodar os negócios. Não, com o negócio rodando. 2018 a 2020 eu já fiz isso, né? Tá querendo ir pra onde? Cara, Portugal. É. Portugal, tô querendo. Mas pra começar coisa lá também ou não? Não. Quero viver, pô. Quero ficar com a minha filha, fazer filho, só isso, pô. E eles que tem que fazer o carvão entrar. Dar o J deles, uma vez por semana reunião pra prestar isso. conta. Eu não consigo deixar de fazer aquilo que eu faço, porque eu sou apaixonado, então eu vou continuar atendendo alguns clientes que são a gente tem mais relacionamento e tal, mas assim, não tá no meu radar, tá, irmão? De verdade. De verdade. A paternidade mudou muito minha cabeça em relação a isso. Imagina. Então, tipo assim, hoje você tá muito bem resolvido financeiramente. Não tô não, pô, quero ganhar mais dinheiro. Não. Não, tô não. Você está muito bem resolvido. A partir do momento que você compra artigos de luxo e tudo mais, você já tá... Não, porque... Todas as suas necessidades já estão supridas e você tá escolhendo o que fazer. Beleza. Não, senão o cara vai falar, peraí, vou dar um bote no Ian, ele malha na academia e tal. Tô duro! Não vem com essa não, agoniado. Não, vai achar que eu tô com dinheiro, irmão. Tô com dinheiro não. Tô ali, em busca do carvão. Não, tá doido. Não. Isso aqui é Rio de Janeiro, né, irmão? Não dá. Não tô rico. Mas você quer continuar crescendo, quer ganhar muito mais dinheiro do que você já ganha. Sim. Mas hoje tá no momento de priorizar viver. Com certeza, irmão. Com certeza. Sempre, tá doido, 100%. Nem sempre foi assim. Não. Teve um momento que só queria crescer, Cara, crescer. Eu sou um workaholic. 100% declarado, tá? E qual que é o maior problema disso tudo? Além de ser apaixonado pelo que eu faço, eu amo o resultado. Entende? Eu amo esse processo, essa transformação. Então, assim, é muito difícil dizer não. Tá? Então, por exemplo, ontem, 6 da tarde, eu tenho um amigo, um cliente, sócio, que é o Douglas Chigre, que é um médico aqui da Barra. Ian, tá fazendo o quê? Falei, cara, tô no escritório. Vamos jantar? Falei, vamos. Não era reunião, não era trabalho. Vamos jantar. Falamos de negócio, falamos da vida, falamos de projeto, falamos de trabalho. Cheguei em casa às 10 horas da noite. Sim. Entende? Fomos pra churrascaria, foi eu, ele, minha irmã, que é sócia, que toca também um projeto junto com ele. E aí eu não consigo dizer não, porque eu amo, pô. E aí a linha entre o lazer... Eu tava conversando isso com o Pedro esses dias. A linha entre o lazer e o trabalho é muito tênue pra mim. Entende? Porque eu encontrei prazer no meu trabalho. Então, eu não sinto que eu tô trabalhando. Sim. Isso aqui é trabalho. Mas eu não sinto. Eu faço reunião com o cliente... Não, esquece, pô. Não sinto. Eu vou dar um curso, né? Tem muito tempo, inclusive, que eu não dou... Sei lá, tem uns 2 anos que eu não dou curso. Mas, cara, eu falo 10 horas direto, pô. 10 horas. Pô, Ian, por quê? Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, pô. Esquece. Se me colocar pra falar 10 horas, eu falo 10 horas sem roteiro. E ninguém vai embora. Você ama discutir, pegar o contraditório, tentar reverter, dar uma opinião. Gosto muito. Persuadir. Gosto. Eu gosto de persuadir Contar também. experiência. Falar de contar histórias, né? Porque tudo é sobre contar história, né, irmão? Claro. Tô aqui contando a minha história, vendo é sobre contar a história. E eu acho isso importantíssimo. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu enxergo isso como parte do meu trabalho também. Então, é isso. Você usou a expressão parar no tempo, certo? Eu queria te fazer uma Com pergunta. relação ao Instagram, né? Você usou num outro contexto. Sim. Eu vou falando do pegar Instagram, né? isso. Eu vou pegar essa expressão que você usou, parar no tempo, para fazer um paralelo com uma outra pergunta. Boa. A sua empresa está se capacitando com inteligência artificial? Pô, cara, bastante. É a primeira pergunta. Bastante. E a segunda, qual você considera que foi o maior impacto da inteligência artificial na sua área? Cara, então, vamos falar falando primeiro da minha empresa, né? Tá. A gente hoje tá, inclusive, foi uma pauta na nossa reunião, a gente faz algumas reuniões de alinhamento entre os sócios.
A gente falou sobre isso hoje, porque a gente está contratando uma consultoria de inteligência artificial para poder implementar algumas automações dentro da área comercial, né? Sim. Inteligência artificial de voz, de mensagens, de follow-ups, etc. A gente está fazendo isso e a gente está em busca de alguns prestadores de serviço para poder executar isso. Então, essa foi a primeira pergunta. Qual foi a segunda? Qual foi o que a inteligência artificial mais impactou no teu setor? Cara, impactou positivamente, né? Positivamente, porque deu ganho de hora homem de trabalho. Então, aquilo que a gente colocava, sei lá, vamos falar do ponto de vista comercial que a gente está conversando aqui. Eu precisava de 2 pessoas para poder mandar 100 mensagens. Tem um robô que manda, sei lá, 200, 300, 400 mensagens em 1 hora e desenvolve a conversa sozinho. Entende? Então, gerou ganho de produtividade e redução de custo hora homem, sem dúvida, pô. Isso num comercial. Se eu falo no marketing, cara, o ChatGPT, Humanos, o Cloud, geram roteiros, geram scripts, geram o vídeo por si só, né? O próprio criativo. Cara, tudo isso dentro da inteligência artificial. É muito prático. Uma coisa que eu acho negativa na inteligência artificial é a questão da interação social. Por exemplo, eu acho que é unânime que todo mundo, hoje em dia, não gosta de ligar pra TIM e ser atendido por um robô. Concordo. Você, às vezes, quer falar sobre um assunto básico, fácil de resolver, e você demora 5 minutos ali só tentando acertar o labirinto que as opções de Eu só números... queria apertar o 9 e falar com o atendente. Que os números te levam até você conseguir chegar onde você quer. Sim. Você acha que isso, em algum momento, vai prejudicar a tua área? Cara, vai faltar essa interação humana? Cara, volto, né? Falando aquilo que eu falei ali. Se você não tiver uma mente treinada para poder saber interpretar o dado, pra saber interpretar o que está sendo gerado, o relatório que está sendo gerado, o número que está sendo gerado, entende? Não vai adiantar, irmão. Entende? Então, por mais que você inpute as informações ali dentro, existe um feeling de... São sentimentos, tá, irmão? É o feeling literal, né? Sobre ousadia, medo, tomada de risco, entende? Que a inteligência artificial não pode fazer. Ela não tem. Não tem, entende? Então, assim, tomar decisões, cara, é uma habilidade inerentemente humana. A inteligência artificial não vai poder tomar decisões, ela pode trazer clareza, mas a tomada de decisão ainda é sua, enquanto fundador, diretor, gerente, líder, não importa. Então, assim, eu não vejo isso como, porque a inteligência artificial vai tirar a sua vaga. Duvido, pô. Duvido. Hoje, grande parte do nosso trabalho enquanto empresa, lá no nosso grupo, não é um trabalho operacional, é um trabalho estratégico. Entende? É de trazer clareza para o empresário. Então, isso a inteligência artificial não vai trazer, pô. Entende? Porque é a bagagem cultural que nós temos e que a inteligência artificial não tem e não vai ter tão cedo. E pro mundo? Em relação ao mundo inteiro, você acha que a inteligência artificial, tudo que ela vai acarretar, vai ser mais prejudicial ou benéfica? Cara, eu acho que é benéfico. Acho que é benéfico, pô. Eu acho tá com medo? Não é medo não, cara. Isso é um assunto que eu acho que ninguém tem a resposta, mas eu sou muito reflexivo e eu acho que, no geral, vai existir uma guerra da verdade. Das narrativas. Eu não vejo a inteligência... Eu acho que a inteligência artificial tem um poder talvez mais destrutivo do que a bomba nuclear, assim. Porque não há nada pior do que a confusão. Ninguém cresce confuso, ninguém se desenvolve confuso. E eu acho que a inteligência artificial tem um poder de trazer uma confusão pro mundo. Seja criando vídeos falsos, seja criando notícias falsas, que ninguém mais vai saber o que está acontecendo de verdade, o que não está acontecendo. E eu acho que isso vai causar um caos inteiro assim no mundo. Então não chamo como medo. Não é a palavra medo, eu tô curioso. Mas se eu tivesse que falar para onde eu tô tendenciando, eu acho que as mãos de obras baratas vão ser as primeiras prejudicadas. Sempre. Não vejo como não serem prejudicadas. E mão de obra barata talvez seja metade do mundo. Então a gente já vai ter um forte problema para resolver. Aonde alocar essa galera toda. Só pra finalizar. Claro. Só essa é a primeira. E a segunda grande problema da inteligência artificial que eu vejo é o caos que ela vai criar, assim, sabe? Em relação à informação. Cara, esse primeiro ponto que você falou aí, a gente já está encaminhando, né?
para um sistema de renda mínima garantida, sistema de renda universal. Não vejo como fugir disso também. Não, já está encaminhando, irmão. Se você pegar aqui, ó, deixa eu ver, vou usar a própria inteligência artificial para poder trazer esses números para a gente, tá? Vamos lá. Quantos trabalhadores, quantos habitantes nós temos no Brasil? Quantos funcionários públicos? E quantas pessoas que recebem benefícios sociais? Você vai entender que isso já existe hoje. Não, no Brasil esquece. É metade da população. Ó, Se eu tivesse que dar um chute. Mais. vamos ver aqui, ó. Tá carregando. Pensando. Levantando os dados. Vamos lá. Total de habitantes, 212 milhões. Tá? INSS, 37 milhões. Beleza? 212 e 37, estamos falando de quase 20%. Bolsa Família, 20 milhões. É mais. Eu acho que isso aí tá errado. Cadastro único, 13 milhões. Ou seja, aqui, cerca de 48 milhões. 37 com 20 com 13, na verdade, vai dar mais. 37 com 20 vai dar 50, com 13, 70. 70 milhões. A gente tem 212, quase... 30% da população, mais ou menos. Hoje. Já não... E eu acho que é mais. Hoje, 30% já não gera receita. 30%. Ou estão dentro da pirâmide legalizada, ou recebem dinheiro de benefício social. E a gente tem uma cultura de incentivo a isso. É. Eu tava conversando com um chefe meu polonês, que ele me falou que existe, e eu acho que tem que existir, eu já falei isso várias vezes aqui, a redistribuição de renda para quem está a nível de miséria. Sim, concordo também. Para essa galera, sim. Senão vira o caos social, né? Exato. Não tem como. Só que na Polônia, a regra é pente fino. Você começou a receber o benefício, você tem 1 ano para arrumar um emprego. Uhum. Se você não arrumar, você tem que ter provas que você participou de vários processos seletivos e provas de que você não foi admitido por isso, por aquilo, não sei o que. O empregador tem que te dar uma validação, sabe? Você tem que se provar que está correndo atrás, não é aqui, fez um filho. Bom, Cara, mas... fez isso. Então assim, existem regras, porque o sucesso do programa é medido pela quantidade de pessoas que saem dele. E não pela quantidade de pessoas que entram. Eu nem quero entrar nesse mérito, é o Ian do Velho Testamento, né? Senão eu vou começar a falar de política aqui e eu vou falar 10 horas. Cara, mas a democracia é o melhor, pior sistema que a gente tem, né? Eu sou um cara muito crítico. Porque, irmão, a democracia não foi feita para eleger o melhor. Foi feito para eleger aquele que tem as propostas que vão convencer a maioria. Sim. Mas isso não significa necessariamente que é o melhor, né? Então, qual é a chance de alguém hoje entrar no poder e ir contra uma ideia, um sistema que vai afetar 30%, 40% da população? É zero. Sabe o que significa? Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai. Entende? Não vai mudar, pô. Porque a gente tá sempre pensando na próxima eleição. A gente não tá pensando daqui a 40 anos, a gente tá pensando daqui a 4. Então, qual é a chance disso mudar? Zero. Não vai mudar. Entende? Essa frase aí se resume em populismo. Atitudes populistas ou não. Concordo 100%. Cara, show de bola. Vamos falar agora do Ian ser humano. Diga. Como conciliar o tempo? Você já falou um pouquinho disso, mas eu queria ouvir em termos práticos. Uhum. Como conciliar trabalho com a família? Cara, difícil, hein? Difícil. Toda vez que alguém me pergunta assim, pô, Ian, como é que você consegue? Você acha que é possível empreender, ser bem-sucedido, ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável, estar com a sua família e ganhar dinheiro? Eu falei, impossível. Tudo ao mesmo tempo? Impossível. Você todo dia faz uma balança que pesa para um lado, pesa para o outro, eu vou ficar com a sua família. É impossível, pô. Alguma área vai ficar desprotegida, digamos assim. Ou vai ser a tua família, ou vai ser a tua mente, ou vai ser o teu corpo, ou vai ser o teu negócio. Tá? Porque eu sempre falo sobre isso, cara. Isso é bem legal também de falar. O que é alta performance? Para haver alta performance, tem que haver baixa performance. Do Entende? outro lado. O que é felicidade? Para eu saber o que é felicidade, eu tenho que ter um dia triste. Claro.
Ninguém é feliz 100% do tempo. Ninguém possui alta performance 100% do tempo. Ninguém consegue equilibrar todos os pratos 100% do tempo. Isso é impossível, pô. Então, eu só consigo ter alta performance e medir isso se em algum momento eu tenho baixa performance. Eu só consigo saber que hoje eu estou feliz porque ontem eu estive triste. Então, na minha visão, é impossível. Eu não conheço ninguém que tenha prosperado, que tenha melhorado de vida e que tenha sido capaz de equilibrar todos os pratos durante todo o tempo de maneira igual. Impossível. Ian, como que você faz? Aí eu te respondo. Cara, eu começo o meu dia com um treino, tá? Eu separo ali... Que horas? Que horas você acorda? Cara, eu acordo 6 agora, tá? Isso muda muito ao longo do ano. Então tem uma época, por exemplo, agora eu botei como prioridade fazer 30 minutos de cardio. Certo. Então, às vezes eu tô no futebol, às vezes eu tô no, sei lá, no crossfit, às vezes então, assim, sempre na musculação. Sempre. Mas isso vai alternando ao longo do ano. Hoje, na minha realidade, eu acordo 6, chego na academia às 6h45, faço mobilidade até 7, treino de 7 às 8, de 8 a 8h30 eu faço o meu cardio, chego no meu escritório, sei lá, 9 da manhã. Não vai em casa. Essa Não. academia é direto pro escritório. Direto pro escritório. Direto. Se eu for pra casa, irmão, eu vou começar meu dia 11 horas da manhã, meio-dia. Entende? E aí eu tento, não consigo sempre, tá? Tento finalizar o meu dia, sei lá, 4, 5, 6 da tarde. Entende? Mas assim, é difícil. É uma dor que eu tenho. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia falar, ele não consegue, ele é psicopata. Tudo mentira. ele é Isso aí é o que ele tem psicopata no planejado, trabalho. mas ele não faz nada. É isso aí, pô. Ontem eu tava 6 da tarde, falei, vou pra casa. Meu telefone tocou, era um cliente, amigo, sócio, vamos, eu não digo não. Porque eu amo. Eu gosto muito daquilo. Entende? E a gente tava resenhando lá ontem, ele falou, irmão, pelo amor de Deus, vai embora, que senão a tua mulher vai te botar pra rua. Eu falei, caraca, vou meter o pé, irmão. Senão minha mulher vai brigar comigo mesmo. Então, assim, equilíbrio. Cara, eu sou um cara muito sincero, muito transparente. Ian, você tem equilíbrio? Não tem. Você vive em equilíbrio? Não vivo, pô. Não vivo. Sempre desbalanceando pra um lado. Não tem como. Essa semana eu dei o gás pra caramba na empresa lá, fiquei até tarde todo dia e tal. Final de semana eu não quero fazer nada, é da minha filha. É isso aí. Aí tu desbalança pro outro lado pra tentar Por exemplo, semana passada, equilibrar. sexta-feira, sei lá, 11 da manhã, minha esposa chegou no meu escritório, a gente saiu, foi almoçar, e aí a gente tem essas quebras, sabe, de rotina. Então a gente vai, sai, almoça, bate o papo, às vezes volto pro escritório, às vezes eu não volto, entende? Mas assim, chegar e falar, pô, Ian, você equilibra? Se ela tivesse aqui, ela ia falar, impossível, não equilibra nada, pô. Ele é doido. Ela ia falar, com certeza, pô. Empreender te tornou um pai melhor ou ser pai te tornou um empreendedor sem dúvida, melhor? pô. Ser pai. Ser O pai. que a tua filha te ensinou que você não sabia Irmão, nos negócios? O que a irmão, sua filha te ensinou se nos eu começar a negócios? falar da minha filha, eu vou chorar, pô. É sério, pô. Mas eu quero isso, pô. Eu quero todo mundo comentando. É um clickbait, né? Eu quero todo mundo Safado. comentando lá pra caralho. Caralho, que pai Cara, foda, que não sei o que, compartilhando sonho de vida. Cara, então, o que a minha filha me trouxe? Não vou falar dos negócios de maneira específica, eu vou trazer primeiro no geral, no amplo. Cara, me fez uma reorganização de prioridade de vida. O primeiro ponto foi esse, tá? Eu entendi que Pra que eu trabalho? Me responde você aí, pra que tu trabalha? Eu trabalho pra poder ter tempo pra fazer as coisas que eu gosto, pra poder ter condições financeiras pra fazer as coisas que eu gosto, pra poder salvar minha família num momento de necessidade. Boa. Alguém que tenha um problema de saúde ou qualquer coisa, eu tenho condição financeira pra enfrentar aquilo. Eu trabalho pra trazer realização pessoal pra mim, porque uma vida sem propósito também não faz muito sentido. Mas principalmente eu trabalho pra construir um futuro que eu consiga ser dono do meu tempo. Hoje eu não sou. Você falou isso agora. Ser dono do próprio tempo. Eu sou dono do meu tempo. Só que eu vivo numa constante tão intensa de estar buscando cada vez mais. Foi quando eu fiz a minha autoanálise e falei, peraí, tá errado, pô. Eu tô trabalhando pra ter tempo, sendo que eu já tenho tempo. E aí eu tô cada vez mais em busca de algo que eu já tenho. E por que você não vive isso, Ian? Porque eu... Decisões. Tô tomando a decisão de me tornar maior É isso. em vez de viver a largura da vida. É isso. E eu falei assim, não, pô, tá errado. Muito da minha decisão também de estar considerando essa saída do Brasil, cara, é isso, pô. Porque eu já posso. Eu consigo. Entende? Eu falo sempre com o meu time lá dentro. Falei, se vocês não performarem, o problema é de vocês, irmão. Eu sei fazer o que eu faço de qualquer lugar do mundo, esquece. Eu preciso de uma videoconferência e só.
Entende? Então, assim, cara, o que mudou na minha relação com a vida de uma maneira geral? Inverteu a minha ordem de prioridade. Entende? Então, hoje, eu já não... Cara, eu tenho uma boa vida, eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa estrutura de negócio familiar, de casa. Eu falei, cara, peraí, pra que mais? Entende? Se eu der um pouquinho mais de gás aqui, vai me gerar um aumento de receita, legal. Mas pra quê? A que custo? Faz sentido? Sim. Pra mim, não vale. Aumento de receita é sempre bom, sempre prioridade, dependendo do custo. Mas não é o custo financeiro, é o custo de vida. Não, claro. É o custo de oportunidade. Falei custo da forma mais abrangente da palavra. Pra mim, hoje, não vale, pô. Então, assim, ontem, por exemplo, minha esposa mandou... 100 mil ou um sorriso da tua filha? Ah, é isso, mano. Ontem, minha esposa mandou aqui assim, olha quem aprendeu a engatinhar. Eu fiquei Acabou. frustrado, pô. Porque eu poderia estar em casa. Entendeu? Mandou ontem. Falei assim, caraca, eu poderia estar em casa. Vai pra casa agora ver ela correndo. Às vezes daqui ela a pouco começou já a correr pensou? agora, porra. Cara, então fez uma reorganização de prioridades da minha vida. Hoje eu penso o que eu quero e aonde eu quero estar. Eu quero mais dinheiro ou eu quero mais qualidade de vida e tempo? Eu não quero mais dinheiro, pô. Hoje eu não quero mais dinheiro. Pô, Ian, tá rico? Não, não tô, mas não preciso. Tá muito Entende? bem. Tô bem, pô. Tô bem, falo isso sempre. Sempre. Tô rico? Não, não tô. Poderia ganhar mais? Poderia. Mas a qual custo? Por isso que eu falo com eles, ó, vou meter o pé, vocês que se cuidem aí. E fazem o negócio acontecer. Tem quantos funcionários hoje? Não sei. 40, 50, 60? Não sei. Rotatividade é grande lá? Cara, vou te dar um exemplo, tá? É porque como eu tenho vários negócios e não sou eu que gerencio os meus negócios. Então hoje, por exemplo, tinha uma menina na recepção. Falei, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ela, tudo bem? Falei, você tá esperando alguém? Ela, tô esperando a fulana. Eu falei, ah, legal. Eu falei, quem é? Ela, funcionária nova. Eu falei, ah, legal. Não sabia. A empresa de RH rodando sozinha, contratando todo mundo aí. Não sabia, pô. Não sabia, entendeu? Eu sempre conto um mico que eu paguei, irmão, que foi feiaço. Uma menina botou palminha assim nos meus stories. E aí eu falei, pô, legal, gostei. Da onde você nos acompanha? Falei, cara, pô, seja bem-vinda, gostou do conteúdo? Não, eu falei assim, pô, gostou do conteúdo? Ela, pô, adorei, muito bom. Eu falei, pô, seja bem-vinda. Ela que seja bem-vinda. Aí ela, Ian, tu esqueceu a mochila lá na sala. Ela falou, eu trabalho pra você há 3 anos. Eu falei, como assim que você trabalha pra mim há 3 anos? Porque a gente... Ó, daqui a 2 anos a gente se encontra no shopping, tu não vai lembrar de mim, eu vou ficar puto, hein? Não, cara. Sou teu funcionário não, mas, pô... Não, escuta, olha só. Eu tenho a minha empresa de idiomas. Os meus professores, eles não trabalham presencialmente. Ah, tá. São mais indiretos, né? São Entendi. CLT, todo mundo registrado. Mas, cara, eu não conheço, eu não sei sim, quem é. Assim, tipo, eu não tenho esse contato. Eles eventualmente vão em reuniões na empresa e etc. Mas, assim, eu não sei quem é. Sim. Entendeu? Então, assim, eu fico feliz, porque funciona. Claro. Me traz orgulho. Mas número, não tenho. Não Ian, sei. pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa? Nada. Nada, pô. Eu sou fruto. Essa é boa, hein? Das tuas experiências. Eu sou fruto de todos os meus erros e acertos e contradições que eu vivi ao longo dos últimos 34 anos. É isso aí. Se eu mudasse alguma coisa lá atrás, eu estaria mudando quem eu sou hoje. Entende? Então, se eu falo que eu quero mudar alguma coisa lá atrás para mudar quem eu sou hoje, significa que eu não estou feliz com a minha identidade. E eu sou muito feliz na minha identidade. Entende? Porque eu entendi que eu sou criado à imagem e semelhança do Criador. Entende? Eu fui gerado a essa imagem. Então, eu não preciso mudar nada, pô. Eu não preciso agradar ninguém. Pô, Ian, por que você é polêmico? Eu falo, cara, não sou polêmico. Eu só não quero agradar ninguém, pô. Zero questão de agradar ninguém. Zero. Não quero agradar ninguém, irmão. Ninguém. Pô, Ian, se te torna antissocial? Não, eu só sou sincero. Primeiro, Não é um... Desculpa interromper. Não, Não é um lance, tipo, do sincericídio, tá? De, tipo, ofender as pessoas. Mas, tipo assim, pô, Ian, eu gosto de vermelho. Pô, legal, cara, eu gosto de azul. Se você não puder tolerar o fato de eu gostar de azul e você gostar de vermelho, a gente não tem como ser amigo. Entende? Então, eu vivo esse contraditório. E eu gosto. Pô, Ian, não gosto. Tá tudo bem, beleza. Vida que segue. porque você nunca vai agradar todo mundo. Nem quero, pô. Nunca. Eu vou tentar dar o exemplo aqui da pessoa que tá tentando. Uhum. Parabéns, porque você vai ser muito frustrado. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, a maior libertação é tentar não agradar ninguém. É isso. Quando você chega nesse ponto, e é incrível como a autenticidade atrai. É. Quando você para de tentar agradar e você vive a sua vida se preocupando só como você vira referência dos outros. É isso. A autenticidade, ela atrai muito. E, irmão, a pergunta clássica aqui do podcast, Diga. que todo mundo responde. Fala comigo. Qual o teu sonho? Cara, o meu sonho, já realizei, pô. É a família.
ter minha filha. Pô, Ian, você tem outros sonhos? Tenho. Todos familiares. Ter mais filho, que minha avó tenha mais anos de vida, que eu consiga desfrutar isso com a minha família. Financeiro, profissional, esquece. Tá maluco? Eu vim de Caxias, vim da favela, pô. Pegava ônibus todo dia. Quando a vida melhorou, esquentava a marmita no carro. O que eu vou pedir a Deus? Tá doido, vou pedir nada, só agradecer, pô. Sonho, 100% familiar. Quer ter Zero. quantos filhos? Ah, o quanto Deus mandar, mano. Quanto Deus Vai mandar. fazendo. Tá doido, 2, 3, 4 que vier. E minha mulher também aceitar, né? Que senão daqui a pouco ela esquece. Mas, Ian, sonho financeiro, 0. Pô, Ian, porque tu não tem ambição? Não, porque não é o que mexe, novamente. Não né? ter ambição deixa a minha história Não. responder por mim. Não, né? mano, não, porque o meu resultado, de onde eu vim, o meu resultado financeiro, ele me traz uma boa qualidade de vida. Mas não é o que me move hoje. Tá fazendo sentido? Muita coisa. Então, assim, pô, Ian, qual é a tua meta profissional? Aí eu tenho. São coisas diferentes. Uma coisa é uma meta profissional. Sonho de vida, já tô realizado pra Qual a caramba. meta? Cara, ter um negócio que... Isso aí dá pra gravar, vai dar corte, hein? Isso é maneiro. Ter um negócio 100% independente da minha imagem. Ser o maior grupo empresarial do Rio de Janeiro e do Brasil, se possível for, que ofereça as soluções 360 pra vida do empresário. É isso que eu quero. Sem ser ligado à imagem do Ian? Pode ter a minha imagem. Eu não quero estar dentro da operação. Ah, tá. Pode ter a minha imagem, Entendi. de boa. Sem ter a sua mão de obra. Sem ter, é isso. Eu quero me tornar o RP da minha empresa, Relações Públicas. Eu trabalho pra isso hoje. Tem um podcast? Eu vou. Tem que gravar um vídeo? Eu vou. Tem um evento? Apareço lá, falo 2 minutos. Eu vou. Tem um cliente muito grande, eu apareço na reunião, aperto a mão dele, falo tudo bem? Eu vou. Agora, que não dependa de mim pra poder vender, entregar, gerenciar e resolver conflito. Hoje você acha que a sua empresa é totalmente dependente da sua imagem? Da minha imagem, sim, eu quero que continue, não tem problema. Não tem problema da minha imagem. Tô falando da minha presença diária. Ah, tá. Fez sentido ou não? Muita coisa. Da minha imagem, 0 problema, tá doido, pô. Não tem problema nenhum de ser dependente da minha imagem. 0 problema, pô. Entende? O que eu não quero é que seja dependente da minha atuação operacional, tática ou estratégica Pra diária. performar. Isso eu não quero. Esse é meu sonho. Ah, Ian, hoje já é assim? Não. Não é. Pô, Ian, por quê? Porque eu sei que quando eu tô lá, eu vejo que o negócio acontece. Eu vejo que o cliente fecha. Eu vejo que o cara paga mais caro. Eu vejo que a turma lota. Entendeu? Esse é o meu sonho. A gente tá caminhando. Eu tenho vários negócios onde muitos deles já rodam 100% sem mim. Entende? Então, a gente tem os nossos clientes de RH, por exemplo. Cara, não sei nem quem é. Cliente de contabilidade, não sei nem quem é. Cliente de marketing, muitos eu nem conheço. Entende? O cara vem da imersão, fez um treinamento também. Entende? Mas eu tô caminhando para que a gente tenha esse braço que ele seja 100% independente do Ian. Não da imagem. Da presença, da ideia. Entende? Do operacional, do tático, do estratégico, da ideia. Isso eu não quero. Que tá totalmente ligado com ser dono do tempo, né? Também. Show de bola, cara. O muito interessante de conversar com pessoas de sucesso é que num podcast desse aqui, muitas vezes você tem contato com o ser humano, que você não tem na internet. O cara mistura a vida pessoal dele e tudo mais. Você tem uma leve impressão de quem ele é, mas não só aqui na mesa, mas nos bastidores ali, conversando antes de entrar e até depois, quando você sai, você tem contato com o lado humano do empreendedor. E aí, o que fica, pelo menos pra mim, é assim: esse cara, ele é de carne e osso, igual todo mundo. Sim. O que ele tem é vontade. O que ele tem são derrotas, não são vitórias. São derrotas, só que ele nunca parou. É isso. Uma atrás da outra. E não tem vergonha de contar. Vende derrota. Normal, pô. Vende. O cara, ele faz negócio com tudo. E hoje é um exemplo disso. Uma das coisas que eu queria abordar aqui foi o lado pai, que a gente conseguiu falar bastante, que é o que o Ian é uma prioridade na vida dele e ele fala muito sobre isso no Instagram dele. Então hoje a gente teve uma conversa sensacional aqui. É isso. Muito obrigado pelo teu tempo. Pô, que agradeço. Foi espetacular, aprendi muito. Obrigado, irmão. Também colocou novos parâmetros, novas referências na minha vida, no aspecto familiar e tudo mais. Acho que a gente é muito sintonizado em relação a ver vida. E é isso. Muito obrigado, irmão. Cara, obrigado. Prazerzaço Prazer todo meu. te receber aqui. Cara,
Obrigado, foi incrível. Deixa uma mensagem final aí. Pô, agradecer você, agradecer a galera que acompanhou e deixar meu Instagram, @IanYuri, @Grupo Next, número 4, e o Uzinho. E, cara, acompanhar vocês aí, que o sucesso, a transformação do teu podcast aí vai ser muito bacana. Desejo aí muito sucesso pra você, que você consiga uma audiência incrível, que as pessoas conheçam cada vez mais o teu lado humano, o teu lado profissional, que você consiga alcançar aí tudo que você planejou. E, cara, acima de tudo, a galera que tá acompanhando, persistência e resiliência. Ressignificar o erro. Eu sou um cara muito crítico do nosso sistema educacional. Porque aí, as nossas escolas, a nossa faculdade, o nosso sistema de ensino tradicional, ele pune o erro. Só que lá fora, no mundo real, no mundo dos negócios, não ganha dinheiro quem não erra. Ganha dinheiro quem erra mais. Pô, Ian, como assim? Pô. Porque se você não errou é porque você não tentou. E quem errou mais, tentou mais. E quem tentou mais, acertou mais. Claro. Então, Estatística. não é sobre não errar. É sobre errar, corrigir, tentar, errar, corrigir, tentar. Então, se você está acompanhando a gente aí e ainda não chegou no nível, no objetivo, no sonho que você planejou, cara, faz parte, tá tudo bem. Tenta. De novo. De novo. De novo. Porque não é o erro que vai definir onde você vai chegar. É a quantidade de vezes que você vai tentar. Então, se eu tivesse aqui um tempo para falar 10 horas sobre erros, cara, eu ia falar um monte. Cometo vários erros, erro todos os dias e me orgulho de errar. Porque se eu errei, é porque eu tentei. Claro. E se você não errou, pô, Ian, fiz um erro. Cara, tá tudo bem. Só erra quem tenta. O que a gente não pode errar é pela omissão. Se omitir, se calar, não tentar, não fazer, aí a vida não é transformada. Então você que está acompanhando a gente aí, ressignifique o erro e tente, arrisque, sai da sua bolha, sai da sua zona de conforto, gere oportunidade, porque o dinheiro tá aí. O dinheiro não tá no acerto, o dinheiro tá na tentativa e no erro. Tamo O junto. dinheiro tá aí, mas tem que ir lá buscar, né? É isso, em busca do papel, não tem jeito. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência. Sensacional conversar com esse cara aí, um monstro dos negócios. É isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Tamo junto, valeu! Valeu!